Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Peço só que vão entrando e colocando inativo o som para não criar ruído de fundo. Entretanto, também estão mais pessoas na sala de espera. Eu vou dando entrada. Ok, está tudo. Já editei. Por que é que não me... É só que desliguem os vossos sons para que não haja aqui ruído de fundo que possa diminuir a qualidade da transmissão. Vale. Agora... Pois bem, já passa alguns minutos da hora que estava inicialmente prevista. Vamos então dar início. Agora sou eu que tenho um telemóvel. Peço desculpa, vou tirar o som. Vamos, conforme estava a dizer, vamos então dar início ao nosso webinar. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Associação de Trabalhadores da Educação. O meu nome é Rui Machado. Eu vou estar a moderar esta conversa, este debate, esta troca de ideias. Em nome do secretário-geral António Augusto Ventura da AT, eu queria agradecer a presença aqui dos nossos dois colaboradores diretos e que vão estar a trocar também e a dinamizar este webinar, trocar aqui ideias connosco. Paulo Gomes, da direção do Agrupamento de Escolas de Passos Ferreira. Paulo, muito boa noite. Muito obrigado por estares aqui connosco. Boa noite a todos. E o Pedro Vieira, jurista da DGEST, que também agradeço a presença. Pedro, muito boa noite. Muito obrigado por estares aqui. Em nome do secretário-geral, conforme estava a dizer, agradecer-vos a presença e agradecer também a presença de todas as pessoas que estão aqui a assistir ao nosso webinar. O tema associado ao nosso webinar está relacionado também com a questão da gestão democrática das escolas e vem na sequência da apresentação de projetos de lei do PAM, Bloco de Esquerda, e do PCP na Comissão da Educação, pelo que, embora aparentemente para os mais distraídos possa não ser um tema que esteja na centralidade da discussão, a verdade é que os partidos assim o colocaram e foi nesse sentido que a nossa associação, a AT, foi convidada a dar um parecer, a emitir a sua opinião sobre as propostas que estavam em cima da mesa. E é neste sentido que quer o Pedro Vieira, quer o Paulo Gomes fizeram e redigiram um parecer que foi submetido e estamos aqui então para discutir e para depois, se vocês entenderem, colocar questões para enriquecer esta nossa troca de ideias. Pedir-vos então relembrar que mantenham os micros desligados, podem e devem utilizar o chat, o bate-papo do grupo para colocarem questões que depois no final poderão ser resumidas por mim e colocadas aos nossos dois participantes. Entretanto, vou dando aqui
mais entrada a pessoas que estavam na sala de espera. E em jeito de provocação aos nossos dois colaboradores, ao Paulo e ao Pedro, é um tema quente, conforme nós falámos até na preparação para este webinar. Parece que está um bocadinho desgarrado daquilo que é a discussão política, mas na verdade é um tema que está a ser abordado e que vai ser discutido na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto na Assembleia da República. A questão, e para tentar aqui fazer com que seja logo claro, da maneira como está posta a questão, existe democracia na gestão das escolas, será este o nosso pontapé de saída, a nossa provocação para vocês os dois. Não tenho nada definido, mas daria a palavra provavelmente ao Paulo Gomes. Paulo, como membro de um órgão de gestão, no agrupamento de escolas de Passos Ferreira, existe democracia na gestão das escolas? Ora, essa pergunta é muito abrangente, não é? É, exato. Eu diria que sim, eu começaria por dizer que sim, não vou falar para já do modelo de gestão, mas quando nós temos numa escola, temos um estatuto da carreira docente para professores, temos decretos regulamentares de avaliação de desempenho, temos um estatuto do aluno, temos a lei de trabalho em funções públicas. Portanto, quando temos uma série de diplomas legais que regem o funcionamento da escola e dos seus intervenientes e da comunidade educativa, bem, claro, temos democracia, vivemos no país de direito e há democracia de facto. Agora, outra questão diferente será de considerar se o modelo de gestão que existe neste momento garante que aquele que está a gerir, aquele ou aqueles, já vamos ver, poderá ser aquele ou aqueles que estão a gerir a escola, se correspondem de facto à vontade da maioria daqueles que trabalham e se relacionam com a escola. Essa é outra questão. E, portanto, nesse caso, nessa situação de a gestão representar de forma inequívoca a vontade daqueles que lá trabalham, na escola, e daqueles que se relacionam com a escola, aí acho que ainda há um caminho a percorrer e acho que pode haver melhorias, pode haver aqui alguns ajustes, até no decreto existente, no 137, que já vem do antiguinho do 65, pode haver aqui alguns ajustes que melhorem e acho que, mais do que estes ajustes serem devidos, eu acho que correspondem à vontade da maioria das pessoas que se relacionam com as escolas. Portanto, acho que há aqui alguns pontos que podem ser alterados, já vamos falar sobre isso, provavelmente vais fazer essas questões do Conselho Geral, mas de um modo global sim, acho que há democracia nas escolas. Sim. Pedro, aproveitando no teu perspectiva de jurista e habituado a dirimir até algumas situações mais específicas em relação a isto dos órgãos de gestão, o que é que consideras? Existe na tua perspectiva democracia? Antes de mais, boa noite mais uma vez. Eu só queria fazer aqui uma pequena ressalva para que não haja aqui alguma, não possa haver aqui alguma dúvida. Eu sou de facto jurista do quadro da DGEST, embora não esteja, portanto, em funções na DGEST. Portanto, não estou aqui em representação da DGEST e, portanto, era isto que eu queria deixar claro. Estou aqui como jurista, mas do quadro da DGEST, mas em funções noutro organismo. Respondendo agora à pergunta, eu diria que existe democracia na gestão das escolas desde o 25 de Abril. Ou seja, recuando um bocadinho atrás, a primeira vez que se fala em democracia nas escolas foi precisamente logo após o 25 de Abril, com a publicação de um diploma em maio, e que veio reconhecer o apoio às iniciativas democráticas desencadeadas por professores e estudantes em torno da gestão das escolas públicas de todos os graus de ensino. E, portanto, é a partir daqui
que na altura o primeiro governo provisório assumiu o compromisso de criar órgãos de gestão que fossem verdadeiramente representativos de toda a comunidade escolar, com a participação de estudantes, pessoal docente, técnica administrativa, etc. Pronto. E, portanto, se existe democracia nas escolas, eu diria que existe desde que existe democracia em Portugal, não é? E, portanto, nesta perspectiva, embora existissem alguns sinais de democratização do ensino que extraíam até da reforma de Veiga Simão, a verdade é que isso não era do desejo do sistema político da altura e, portanto, a democracia nas escolas era algo que era só uma miragem. E, portanto, foi logo após o 25 de Abril, com a criação das estruturas democráticas de gestão e estabelecimentos de ensino, que constituíram a primeira experiência de grande importância no processo de democratização do sistema escolar português. Portanto, é com o 25 de Abril, com a instauração da democracia, que se abre o processo de democracia participativa nas escolas, com a criação de órgãos eleitos, dos quais fazem parte professores, funcionários, alunos, que ainda hoje se mantêm nos órgãos da escola. Portanto, a resposta que posso dar relativamente a essa questão é essa. Pois, entretanto, foram, digamos, surgindo outros intervenientes nestes processos. Então vamos pegar, se me permites, vamos então pegar nessas tuas últimas palavras, nestes novos intervenientes, ou desses novos intervenientes após o 25 de Abril, pegar também naquilo que é o projeto de lei e o projeto de resolução do Bloco, PCP e PAM, respectivamente, e mergulhando naquilo que foram as propostas destes partidos, e tentando unificar aquilo que são as propostas deles, podemos dividir em vários pontos, não é? O primeiro ponto, diria eu, que será o ponto relativamente ao tipo de liderança, ao tipo de gestão de topo, por assim falar. Ou seja, principalmente dos dois projetos de lei, existe aqui uma divergência sobre se essa liderança deve ser uma liderança unipessoal ou se essa liderança deverá ser uma estrutura mais colegial. Ainda como jurista, e obviamente que eu te vou sempre pedir essa opinião, que é que o teu parecer, o vosso parecer vai de encontro aqui? A questão do órgão singular, é importante dizer que a proposta 190, que é a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, vem repescar aqui o modelo que já existia, que a solução adotada no Decreto-Lei 115-A de 98, portanto, que permitia que deixava para a decisão das escolas a escolha entre as duas modalidades, ou seja, unipessoal ou colegiado. A proposta apresentada no que diz respeito a esta matéria do órgão pelo projeto de lei 192, que é do Bloco de Esquerda, é muito mais inovador. Portanto, todo o projeto de lei é novo e, portanto, tem aqui a criação de órgãos completamente novos. Portanto, são 4 os órgãos criados e o Conselho de Direção, portanto, no fundo, é uma espécie de órgão executivo e é esse que é proposto, que é um órgão colegial. O projeto 190 do Bloco de Esquerda propõe aqui assenta numa alteração ao regime atual e uma dessas alterações, portanto, mantendo no fundo o regime, mas com alterações. E aliás, também é essa a solução que eu e o Paulo defendemos, porque entendemos que este momento, a oportunidade desta alteração, ou seja, não é o momento talvez mais oportuno para se fazer uma alteração desta natureza. Portanto, defende mais que uma alteração àquilo que existe, com apontamentos pessoais aqui e ali, para que a lei fique mais adequada e às realidades, entretanto, que foram surgindo. O órgão, a diferença entre um e outro, há quem considere
Quando falas de um e outro, estás a falar do unipessoal a uma estrutura mais colegial, é isso? Uma estrutura mais colegial. Há quem defenda que o órgão unipessoal, o diretor, é propenso ao aparecimento de lideranças autoritárias e, portanto, defendem aqui um modelo mais colegial. A meu ver, a existência de um órgão de gestão unipessoal ou colegial não é por si só, por um lado, garantia de democraticidade, nem garante maior qualidade e eficácia das decisões praticadas no exercício das funções de gestão. Por outro lado, também não se pode defender que um órgão unipessoal é propenso ao aparecimento de lideranças autoritárias, quando a experiência de muitos anos também nos permite conhecer lideranças individuais no âmbito de órgãos colegiais. E, portanto, não obstante o caráter unipessoal do cargo de diretor, a realidade mostra também que a gestão escolar tem se tornado cada vez mais complexa e já não se circunscreve à mera gestão pedagógica e de recursos humanos, que noutros tempos era mais vigente. Atualmente o diretor assume competências em áreas tão variadas e complexas que tem que socorrer de todos os seus adjuntos e, nomeadamente, delegar e delegar as competências que tem, porque senão ele neste momento vê-se muito mais desapoiado do que anteriormente, sobretudo face às competências que as distintas direções regionais de educação assumiam e deixaram de assumir, e ao desaparecimento de serviços de proximidade, como eram os centros de área educativa, também eles extintos. Daí que aqueles que não sejam capazes de congregar todas estas vontades e esforços no sentido de uma repartição de competências, estão votados aqui a algum... Deixa-me aproveitar essa tua deixa e passar ao Paulo. Paulo, para quem está propriamente no interior do órgão de gestão de um agrupamento, esta situação para ti é importante? Se é um diretor ou se é um órgão mais colegial? Sinceramente, eu acho que a questão académica em si só é relevante se for consequente. E a verdade é que, sendo órgão unipessoal ou colegial, se for um órgão unipessoal, não há diretor, neste momento, que consiga trabalhar sem delegação de competências. São tantas as áreas, não consegue, portanto, não vivia. E precisa de uma equipa. E, portanto, se nós dizemos que é colegial ou unipessoal, na prática teremos a mesma consequência, porque se for unipessoal, o diretor terá de delegar essas competências. Portanto, acho que essa questão será mais importante noutro ponto, que é o conhecimento da equipa, a montante da eleição e não a jusante da eleição. Isto sim, isto acho que na realidade de uma escola seria importante para a comunidade educativa, ou seja, neste momento, se o cargo for unipessoal, o diretor é eleito, é nomeado e depois escolhe a sua equipa. Mas as pessoas que trabalham numa escola, as pessoas que se relacionam com a escola, normalmente associam pastas a nomes. E, portanto, eu acho que seria muito benéfico, até para a transparência de todo o processo eleitoral de um diretor, que a equipa que o iria acompanhar fosse conhecida a montante, ou seja, antes das eleições. Nesse aspecto, eu encontrei, se calhar a vantagem da questão colegial, que é de a equipa ser conhecida à partida. Mas em termos práticos, ou seja, após a eleição e começando a trabalhar e no desenvolvimento do trabalho, eu acho que é indiferente o órgão ser unipessoal ou colegial em termos práticos. Porque, por um lado, temos o presidente e o vice-presidente, ou o diretor e os subdiretores, e por aí adiante, num órgão colegial, mas também, de outra forma, temos exatamente a mesma coisa, porque existem os despachos de delegação de competências. Portanto, acho que a importância aqui seria o conhecimento da equipa a montante, até porque, se esta equipa fosse eventualmente conhecida sempre a montante, também evitaria algumas surpresas desagradáveis que acontecem quando as equipas são nomeadas. Nós temos situações, algumas situações no país de, sei lá, por exemplo, de nepotismo, por exemplo, de nomeações que as pessoas consideram que é um abuso, são abuso,
E se estas situações forem conhecidas à partida, antes das pessoas escolherem o diretor, ou o órgão colegial, no caso, eu acho que só teria a ganhar a transparência de todo o processo. Portanto, é só por aí que eu encontro uma vantagem, se calhar, no órgão colegial. Muito bem, então, eu aqui como moderador, e se tivesse que fazer aqui um resultado, poderia dizer que há um empate, há prós e contras, há vantagens e desvantagens em cada uma delas, sendo que, no vosso entender, o conhecimento prévio da equipa poderia consubstanciar em si uma vantagem pré-eleitoral, por assim dizer. Também, na sequência disto, quer os projetos de lei, eles abordam aqui a questão da limitação de mandatos. Não sei qual de vocês os dois poderá falar em primeiro lugar, mas deve haver limitação de mandatos, os mandatos devem ser de 4, de 5, deve haver recondução, não deve haver recondução, apesar de termos aqui propostas diferentes nesses projetos, qual é o vosso sentido nisto? Pedro, não sei se queres falar primeiro. Sim, Força, Paulo, força. Vá, agora fiquei. Eu digo, antes da questão da limitação dos mandatos, temos que ver a duração de cada mandato. Certo. E que neste momento é de 4 anos, e eu acho que o acertado será cada mandato ter 4 anos. Há uma proposta, penso que é do PCP, que fala em 3 anos, mas acho que 4 anos é o indicado. Porquê? Porque nós temos uma série de processos que decorrem nas escolas que são processos que decorrem em 4 anos. A maior parte dos escalões, tirando o 5º escalão, a maior parte dos escalões, todos os escalões, à exceção do 5º escalão, têm a duração de 4 anos. A avaliação de desempenho versa sobre um período de tempo que decorre o escalão, que são 4 anos. Os procedimentos especiais de avaliação, para aqueles que são avaliados pelo diretor, representam sempre uma súmula de todo o trabalho efetuado em 4 anos. E, portanto, eu acho que o mandato de ter 4 anos é de facto o tempo ideal para a duração de um mandato. Relativamente à limitação do número de mandatos, eu acho que aqui nós devemos seguir um pouco aquilo que vai sendo a prática em todos os outros órgãos que nos vão acompanhando, nomeadamente naqueles que estão mais próximos de nós, nomeadamente os órgãos autárquicos. E, portanto, eu acho que seria equilibrado, mas isto foi uma opinião no parecer dado pela Associação dos Trabalhadores, nós consideramos ser equilibrado um máximo de 3 mandatos, sendo que nunca com recondução. E, portanto, um máximo de 3 mandatos consecutivos, mas cada mandato resultar sempre de um processo eleitoral e não de uma simples recondução. E já agora a pergunta que se põe, antes de passar ao Pedro, pegava aí já nisso e por que não a recondução? Ora, por que não a recondução? Porque isto leva-nos a outra questão, que e se calhar é uma questão, não sei se vais querer abordar mais à frente ou não, que é a questão de quem elege o diretor. Se de facto é o Conselho Geral que neste momento elege o diretor e se é dada ao Conselho Geral a faculdade de poder reconduzir o diretor ao fim de 4 anos, isto é uma questão, portanto é o Conselho Geral. Mas eu acho que nunca é demais deixar as decisões correrem pelo maior número possível de pessoas, que nos levará depois à questão de quem elege o diretor. Se a eleição do diretor deverá ser feita por um número reduzido de pessoas... Mas eu não quero que entres para aí, para já, ok? Não? Ok. Não, porque senão... Não é por isso. Para não adiantarmos e para não misturarmos. Recondução não. Muito bem. Existe, portanto, no vosso entender e no teu entender particular, a questão da recondução prende-se com a lógica da elegibilidade ou da eleição do diretor. Muito bem. Pedro, limitação de mandatos em questões jurídicas. Bom, eu acho que é um princípio, não é? Que é transversal a todos os órgãos, que a ideia de que os mandatos têm que ser limitados, porque senão as coisas perpetuam-se no tempo
com todas as consequências boas e más também, mas sobretudo más que podem daí advir. Bom, não tenho muito a acrescentar aquilo que o Paulo disse, portanto, defendemos de facto essa limitação e de facto que o diretor seja sempre eleito e não conduzido. E, portanto, numa lógica também de que todos os processos têm uma duração de 4 anos e portanto, é essa a duração. Portanto, é facilitador até para a gestão interna e processual das escolas que se mantenha um curso de 4 anos, é isso? Pois. Embora possa não coincidir, por exemplo, o Conselho Geral, o mandato do Conselho Geral com o diretor. Há circunstâncias em que isso não acontece. Já vi casos em que, por exemplo, um Conselho Geral transitório elegeu o diretor. E nem era sequer já na sequência de uma agregação de escolas. E portanto, às vezes não existe essa compatibilização entre uma situação e outra. Portanto, no regime atual, em que o diretor é eleito pelo Conselho Geral, porque as propostas dos 2 partidos vão num sentido diferente, não é? Em que a eleição é feita de modo diferente, numa Assembleia Eleitoral que integra a totalidade dos docentes, não docentes, portanto, e mais representantes. Então, pegando nisso e visto que é muito difícil até aqui fazer... Eu diria que... Desculpa, Pedro. Aqui ainda acrescentaria que um ponto também aqui terá uma relevância, não sei se terás a verdade, tem a ver também com a cessação do mandato e as circunstâncias em que ele ocorre. Não sei se vem a propósito, se ainda vais abordar isto mais à frente. Sim, é isso que eu ia já a seguir colocar, portanto, porque está relacionado, tem a ver com o Conselho Geral e as suas funções e dentro daquilo que é a realidade, hoje em dia, que está relacionado intimamente com a eleição ou nomeação do diretor e aquilo que também que foram as propostas apresentadas pelos partidos. Em que é que ficamos aqui? Consideram a realidade equilibrada, não equilibrada? Existe aqui forma, outra proposta que poderia estar em cima da mesa a ser equacionada? Pedro? O que eu ia dizer é que as propostas existentes não impedem o aparecimento, segundo sei, de uma outra terceira, de um outro partido. Sim, claro. Do Partido Socialista ou do PSD, tanto quanto sei. É certo que há aqui algumas situações que não me parece que estão aqui refletidas nesta proposta e que acho, por exemplo, que deveriam estar. E era a situação que ia dizer agora sobre a cessação do mandato de diretor. E, portanto, de acordo com a lei, não é? Com o artigo 25, o mandato de diretor pode cessar em 3 situações. A pedido próprio, a requerimento do texto do interessado, não é? Com antecedência que a lei estabelece, no final do ano escolar, por deliberação do Conselho Geral, aprovada com uma maioria de 2/3, em caso de manifesta desadequação da respectiva gestão, fundada em factos, informações devidamente fundamentados, e na sequência do processo disciplinar tenha concluído pela aplicação de uma sanção disciplinar que determina a cessação da comissão de serviço. E, portanto, há aqui uma questão que eu queria desde já dizer, que tem a ver com isto. Exige-se, por exemplo, que o resultado eleitoral seja homologado pelo membro do governo responsável e que o projeto de lei agora atribui ao delegado regional. E, portanto, essa homologação pode ser recusada com base nos fundamentos que a lei prevê, violação de lei ou de regulamentos. Portanto, não se percebe que não se tenha o mesmo rigor, por exemplo, no que diz respeito à discussão do diretor por parte do Conselho Geral. Desculpa, eu penso que não se percebeu. No que diz respeito a...
Ou seja, no que diz respeito à dissolução do Conselho Geral. Ok. Portanto, se o Conselho Geral, a eleição de diretor do Conselho Geral tem que ser homologada, Certo. não percebo como é que a dissolução do diretor por esse mesmo Conselho Geral não deva também ser homologada por um membro do governo. Isto porquê? Porque isto evita, esta situação já ocorreu em escolas, portanto, em que houve dissolução do cargo de diretor por parte do Conselho Geral, com base naquela norma que acabei de referir, e foi uma dissolução ilegal, foi depois anulada no tribunal, por ser ilegal, não é? E com prejuízo para o erário público, naturalmente. Portanto, eu acho que aqui também se deveria, a dissolução do órgão pelo Conselho Geral também deveria ser objeto de homologação, ou seja, por parte do membro do governo competente. Acho que esta era uma introdução que faria todo sentido e, portanto, era uma das coisas que eu via com bons olhos estar no novo regime. Por outro lado, há aqui uma questão que também tem alguma relevância, porque o projeto de lei, no que diz respeito, veio introduzir uma inovação a outra vir a competência para fazer cessar o mandato dos membros do Conselho Executivo ou diretor ao diretor regional de educação. Portanto, aqui eu penso que foi um lapso que eles queriam referir-se ao delegado regional, porque também se refere a ele. É um erro de terminologia. No que diz respeito ao coordenador do estabelecimento e ao coordenador do departamento, também tem esta designação. E, portanto, a norma o que diz é que para o mandato, na sequência do processo disciplinar, tenha concluído pela aplicação de uma sanção disciplinar. E, portanto, para além de não referir, para além de permitir, dar a ideia que qualquer sanção disciplinar possa dar lugar à cessação do mandato do diretor, contraria, na minha opinião, a lei 35 de 2014, salvo erro, que estabelece que a cessação do mandato de diretor só pode acontecer quando seja aplicada uma sanção disciplinar de multa ou superior. E, portanto, dá a ideia que qualquer sanção disciplinar pode dar lugar a essa situação, o que não é verdade. Depois, a sanção, como sabemos, a suspensão das sanções existe na lei, portanto, a aplicação de uma sanção pode ser suspensa na sua execução. E, portanto, se a sanção principal for suspensa, também a sanção acessória de cessação da comissão de serviços estará suspensa. E, portanto, aqui... O que eu estou a ver é que existe aí uma quase diferenciamento no tratamento na eleição para depois para tirar, o termo não será esse, ajuda-me, para dissolver o cargo de diretor, deveria haver, no vosso entender, também aqui uma chancela superior que validasse isso para não tornar um processo... Eu julgo que a redação atual que está em vigor é mais feliz, mas pronto, portanto acho que essa era a redação que devia estar. Mas por outro lado há aqui uma outra situação, que é, ao atribuir-se competência ao delegado regional de educação para essa dissolução, com base num processo disciplinar, estamos a ignorar também o que diz o Estatuto da Carreira Docente, nomeadamente quanto à competência para a instauração de processo disciplinar aos membros do órgão de administração e gestão. Como sabemos, a lei, o Estatuto da Carreira Docente, o artigo 115, salvo erro, 116, estabelece que quando esteja em causa um membro de um órgão de administração de gestão do estabelecimento de ensino, a competência cabe ao diretor regional de educação. Portanto, aqui ainda se fala em diretor regional de educação, como sabemos,
nos termos da lei orgânica da DGEST, Decreto-Lei 266-F de 2012, penso eu, as competências da Direção Regional de Educação do Norte foram adquiridas pela DGEST e, portanto, esta competência transfere-se para o Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares. E, portanto, o delegado regional não tem competência aqui para instaurar, nem para aplicar as penas que se pretende agora que se ver aplicadas aos diretores em caso de cessação de mandato, por força de um processo que assim o determine. Portanto, a competência para a instauração de processos disciplinares ao menos dos órgãos, como se disse, para a aplicação de sanção de multa e superior é do Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares e não do Delegado Regional. Portanto, existe espaço para melhoria até no atual quadro legal. Sim, eu entendo que a redação em vigor, está prevista no artigo 25, é muito mais feliz do que a proposta do projeto de lei de 190 do Bloco, que apenas se limita a referir que, na sequência do processo disciplinar, tenha concluído pela aplicação de sanção disciplinar, cessação de comissão de serviço nos termos da lei, e não contraria a lei, como referimos. E, portanto, há aqui muito para melhorar, e estes são os aspectos de legalidade que importa aqui a calcular. Já vimos que, não acautelando, tem dado alguns problemas. Paulo, pegando aqui nas últimas palavras do Pedro e vendo a tua experiência também mais no campo e no efetivo, Conselho Geral é um órgão de excelência na gestão da escola, mas retirando aqui agora um bocadinho esta carga legal que ele tem, no teu entender, o seu funcionamento, e até podemos entrar aqui mais na questão eleitoral e na incumbência que ele tem na questão eleitoral, que é que o parecer da AT e no teu entender pessoal, que é que tu colocarias? O que é que achas que pode ser melhorado ou deveria ser alterado? Tendo em conta também as propostas que foram apresentadas, logicamente. Sim, Rui. Olha, neste ponto, na competência para eleger o diretor, eu acho que a proposta da AT acabou por ser, se calhar, aquela que foi a mais fácil de tomar e aquela que consideramos ser a mais consensual para a vida das escolas, que é o Conselho Geral perder completamente a atribuição da eleição do diretor. Nós perguntamos porque é que o diretor é eleito por um grupo reduzido de pessoas, se quando existe sempre a oportunidade de todos os que se relacionam com a comunidade escolar, ou seja, todos os professores, todo o pessoal não docente, todos os representantes dos encarregados de educação, todos os alunos com mais de 16 anos e no ensino secundário, todas as instituições locais e até a própria autarquia, e relativamente à autarquia, colocaria aqui, se calhar, um parênteses, depois eu pedi ao Pedro para abordar um pouco essa questão de se devemos considerar a autarquia tutela ou não, tal como consideramos a DGEST tutela ou a DGAI. Estás a falar já antevendo a transferência de competências, sim, ok. Mas não indo já para aí, se existe sempre essa oportunidade de todos se poderem expressar, e eu penso que até para o eleito, até para o diretor, a legitimação que ele próprio sente no início do mandato, saber que ele corresponde de facto à vontade, ele é o líder por vontade de facto da maioria das pessoas que se relacionam com a escola. Eu não percebo porque é que nós limitamos isto a um grupo pequeno de pessoas, porque depois, também quando o grupo de pessoas é pequeno, reparem que nós criamos aqui algumas situações, primeiro estamos sempre sujeitos a alguma politização do Conselho Geral, principalmente nas terras mais pequenas, nós temos instituições locais, autarquias que se relacionam muito próximo, portanto está mais sujeito à politização, no meu entender. Depois temos um grupo pequeno. Deixa-me só atalhar, e aí a questão da recondução, não é? A recondução entronca aqui. Também. Depois temos aqui a questão do grupo de professores que fazem parte do Conselho Geral. Reparem que temos um grupo de professores que faz parte do Conselho Geral que vai votar, por exemplo, a recondução de um diretor que é um seu subordinante no dia-a-dia.
E, portanto, temos aqui, às vezes temos situações muito sujeitas a quid pro quo. Nós podemos manter um grupo pequeno de pessoas satisfeitas e, em troca, podemos ser reconduzidos. O que eu estou a dizer pode acontecer. Eu não estou a dizer que acontece, de facto, em muitos, mas pode acontecer. E, portanto, se nós podemos evitar isto, alargando o universo eleitoral, respeitando os grupos constituintes do Conselho Geral, ou seja, continua a haver no Conselho Geral docentes, pessoal não docente, a autarquia, as instituições locais, os encarregados de educação e os alunos. Deixa-me só colocar uma questão que deve estar na cabeça de muitos que nos estão a ouvir, mas a proporção da Constituição do Conselho Geral respeita, no vosso entender, é o que deve ser e portanto, isso vai se refletir na proporcionalidade dos votos, é isso? Não. Então. Não exatamente. O que vai acontecer, sim, de certo modo, porque o que iria acontecer é que em cada universo, vamos falar, por exemplo, no universo do pessoal docente. O pessoal docente, todos os professores votariam nas listas que se apresentariam para o cargo de diretor, ou, no caso, de direção executiva, sendo unipessoal ou colegial, não interessa. Uhum. Todos votariam, todos. Todos os professores que estivessem em função votariam. Todo o pessoal não docente votaria. Todos os representantes de encarregados de educação votariam. Todas as instituições locais, cada uma delas com um voto, votariam. E a autarquia seria o único de todos estes grupos que teria apenas um voto. Mas o peso a atribuir a estes votos seria diferenciado. Portanto, cada grupo, portanto, um voto não valeria o mesmo para cada um destes grupos. Pois, sendo que no meu entendimento, aquelas pessoas que trabalham diariamente sob a alçada do diretor, ou no caso da direção, não é? Todas essas pessoas deveriam ter uma bonificação no seu voto relativamente ao voto, por exemplo, das instituições locais, por exemplo. Portanto, deveriam ter pesos diferenciados, sim, deveriam ter pesos diferenciados, mas alargar o universo eleitoral. Porque é que nós quando falamos em sistemas de voto colegial, nós falamos muitas vezes porque é difícil, às vezes, implementar logísticas que nos permitam chegar aos resultados eleitorais. Mas não estamos a falar de milhões de pessoas, nós estamos a falar de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. Qual é a dificuldade de todos os professores votarem? Qual é a dificuldade de todo o pessoal não docente votar? E, no fim, não temos a certeza, a indubitável certeza, que o resultado eleitoral será de facto, vai transmitir de facto aquela que é a vontade real da comunidade educativa? Eu acho que sim. E, portanto, eu acho que o Conselho Geral deve manter a atribuição da logística do processo eleitoral, a atribuição eventualmente da verificação dos critérios de elegibilidade, da publicitação, da garantia de igualdade na comunicação dos diversos candidatos, portanto, toda esta logística que envolve o processo eleitoral, mas não deve ser o Conselho Geral a escolher o diretor. Devem ser todas as pessoas que se relacionam com a escola. Todas elas. Isso aí, deixa-me atalhar e passar a bola ao Pedro, isso aí até evitaria uma questão que eu sei que no teu entender pode ser, não queria utilizar o termo, mas promíscua, não sei se será o mais adequado, que é ser juiz em causa própria, que é aquilo que acontece atualmente no Conselho Geral, principalmente na avaliação e na seriação e na análise das candidaturas a diretor. Certo, Pedro? Sim, isso pode acontecer no procedimento concursal prévio. Mas antes de ir aí, eu queria dizer aqui duas ou três considerações acerca do que o Paulo acaba de dizer. Portanto, esta matéria tem sido muito discutida e sobre ela têm existido as mais variadas opiniões. Não é? Nós reconhecemos fragilidades a este modelo e, portanto, propomos uma solução diferente, que o Paulo acaba
de referir. Já tão badalada politização da eleição, uma delas, com especial influência, que se acusa de exercer uma influência por parte da autarquia local. Os próprios projetos de lei dos dois partidos falam dessa politização que acham que constitui um fator muito negativo nas escolas. E portanto, é um dos motivos para as propostas no que diz respeito a esta matéria apresentadas pelos dois partidos. Mas os modelos propostos, na minha opinião, não irão acabar com as influências que se geram em torno da eleição do diretor ou do presidente do órgão executivo, que sempre existiram. Desenganem-se aqueles que acham que as alterações propostas irão acabar com as influências geradas em torno de uma candidatura. Independentemente dos atores envolvidos no procedimento de eleição, estamos certos de que os candidatos irão sempre mover as suas influências de forma a obter a eleição pretendida. Isto acontece em todo lado e vai continuar a acontecer. Agora, compreende-se que, permitindo o voto de todos, de forma universal, se irá conferir sempre um caráter mais verdadeiro à eleição, Mais universal. mais representativo, digamos assim, mas pode-se discutir sempre o peso da representatividade dos grupos, não é? Por exemplo, o Bloco atribui uma proporção de 20% para os pais encarregados de educação e só atribui 10% para o pessoal não docente. Há quem defenda que esta proporção deve ser diferente. Mas, portanto, pode-se discutir isto. Há uma coisa que eu acho que não devemos excluir a autarquia deste contexto. Podemos, atendendo à evolução que ao longo dos últimos anos e ao peso que as autarquias locais têm vindo a assumir, eu penso que a autarquia não pode ficar de fora desta equação. É verdade que atualmente se discute muito sobre a descentralização de competências, sobre a municipalização, qual será o papel da autarquia no futuro, no que diz respeito à educação. Mas neste momento o que está, Pedro, neste momento, o que está neste momento é uma lógica de transferência de competências administrativas. Não estamos a falar em qualquer tipo de gestão lógica, não é? Claro. Mas pegando um bocado naquilo que o Paulo disse, se a autarquia viesse a assumir competências de verdadeira tutela, portanto, já não faria sentido manter-se neste processo de eleição do órgão, não é? Como também não faz sentido a participação da DGAI ou da DGEST no atual Conselho Geral. Portanto, olhando para o quadro atual, julgo que não devemos excluir a autarquia, como nós excluímos na proposta que fizemos deste processo. Portanto, ou seja, o Conselho Geral, na nossa opinião, manteria todas as suas restantes atribuições, instruindo com competência para instruir e coordenar o processo de recepção e validação das candidaturas e, portanto, perderia, no fundo, esta competência que passava então a ser... E isto já estava resolvido o problema, mas agora, voltando até um bocadinho atrás, Pedro, e mantendo-me contigo, em relação ao concurso de diretor, nós sabemos, portanto não estamos aqui a cometer nenhuma inconfidência, nós sabemos que existem candidaturas múltiplas, ou seja, há candidaturas de colegas, diretores, professores que fazem a sua candidatura em vários agrupamentos. Segundo li, pelo menos uma das propostas de lei diz que o diretor que terá obrigatoriamente de ser um professor do quadro dessa escola. Isto Sim. É bom, é mau, pode criar problemas, criar entropias ao funcionamento e à gestão das escolas? Eu não acho que isso seja o facto de haver vários concursos, pode várias pessoas a concorrer com várias escolas, pode causar
desconforto, pode Eu acho que a causar... questão aqui tem a ver com carreira de diretor, haver tipo quase uma carreira de diretor. Há quem seja diretor, até pode, não sei se alguma vez aconteceu, mas lembrei-me agora, por exemplo, um diretor que execute 3 mandatos fica limitado por lei e depois poderá ou não candidatar-se para outro agrupamento novamente para a figura. Isto é possível, não é possível, é desejável? Pois, a lei também veda, as propostas vedam um bocado essa situação. Basicamente eu coloquei 2 questões, não queria ser confuso. Exatamente. Mas... E veda um bocado essa questão. O problema é que se formos confrontados com uma situação em que um concurso fica deserto e não existe ninguém da escola que queira concorrer, é porque isso já aconteceu. E depois é preciso permitir que venha alguém de fora, não é? Mas também impedir que outros concorram de fora também pode parecer não muito democrático. Pode, e se calhar até é. Claro. Eu sobre esta matéria tenho até sou bastante flexível sobre isto, não vejo qual seja, eu sei que o Paulo tem mais reservas relativamente a isso. Então poderemos perguntar aqui ao Paulo. Qual seja aqui o problema. Para eu não me pegar já com o Pedro. Eu percebo a opinião. Primeira questão. O projeto de lei do Bloco de Esquerda fala de facto em professores, mas não fala em professores do quadro daquela escola. Fala em professores dos quadros. Ou seja, professores do quadro de nomeação definitiva e, portanto, podes ser um professor de um quadro de nomeação definitiva de uma qualquer escola e podes concorrer a diretor numa outra escola se estiveres a exercer funções nessa escola. Ok, agora tens de estar a exercer funções nessa escola. Basicamente, em termos práticos, impede que alguém externo possa concorrer a uma eleição. Sim, e eu concordo que alguém externo possa concorrer à eleição. Agora, vamos colocar as coisas desta forma. Eu concordo quando a equipa, volta à mesma questão, quando a equipa que vai assumir a direção é conhecida a montante. Isto porquê? As pessoas que trabalham nas escolas já conhecem as candidaturas múltiplas com o mesmo projeto que existem a várias escolas por uma pessoa. Portanto, uma só pessoa que concorre a várias escolas, todas com o mesmo projeto, cada vez que há candidaturas para o cargo de diretor. E, portanto, quando uma pessoa que concorre a várias escolas sem ter o conhecimento da escola em si, sem conhecer a sua realidade, sem conhecer a sua massa humana e concorre indiscriminadamente a uma data de escolas, concorre porque o sistema permite que concorra. Agora, isto poderá levar-nos aos critérios de elegibilidade até, mas tirando estes critérios de elegibilidade, eu até concordo que se possa concorrer. Agora, será muito mais difícil apresentar-se a concurso com uma equipa que esteja em exercício de funções na escola. E, portanto, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas querem chegar lá, independentemente do conhecimento que tenham ou não, querem muito chegar lá, e depois têm 30 dias para escolher alguém que queira trabalhar com eles. E, portanto, eu acho que se nós permitirmos que a equipa seja conhecida sempre a montante, daí o tal pendor para o órgão colegial, porque pelo menos obrigaria ao conhecimento prévio da equipa que se apresenta como candidata ao cargo, no caso colegial. Mas isso limitaria o tal concurso externo, não é? Evitaria esta situação. E, portanto, a questão a que se coloca aqui sempre à partida, eu acho que a questão que se deve colocar é o que é mais transparente e o que é que resulta, que forma de eleição é que irá resultar na efetiva e real vontade das pessoas que se relacionam com aquela escola. Isto é que é importante. Depois, tudo o resto, temos de fazer convergir tudo o resto, todos os diplomas, neste princípio fundamental.
E, portanto, eu considero que não é preciso ser quadro de agrupamento para... Daquele agrupamento. Não é preciso ser quadro de nomeação definitiva. Daquele. Até considero que os critérios de elegibilidade, repara, a proposta de lei, por exemplo, do PCP, fala simplesmente em professores profissionalizados. Simplesmente. Exatamente. Eu não contesto, quer dizer, não é propriamente o que eu acho que seria mais eficaz depois na gestão, mas não contesto porque se nós entregarmos essa decisão a um número alargado de pessoas, qualquer má decisão ou mau julgamento dilui-se sempre num grupo muito grande. E no final o que resulta sempre é a vontade do grupo. E, portanto, eu não contesto o facto de poder ser um docente profissionalizado, não contesto também os critérios de elegibilidade que existem neste momento. Agora, contesto é a possibilidade de alguém se poder apresentar ao cargo com projetos, com o mesmo projeto para várias escolas, concorrendo a várias escolas, sem um conhecimento das escolas e sem o conhecimento da equipa que vai trabalhar com ele. Isso contesto. Há pouco o Pedro falou, e nós também aqui afloramos a questão do que está a decorrer, a questão da transferência de competências em várias áreas às autarquias, mas especificamente na área da educação. E aqui uma das premissas ou uma das vantagens que é apontada a essa lei é que liberta o diretor daquele trabalho mais administrativo, mais mangas de alpaca, para o trabalho efetivamente importante, ou que deverá ser o mais importante para ele, que é as questões pedagógicas. O Conselho Pedagógico, sendo o órgão da excelência dentro da escola, que se ocupa desses problemas, das questões pedagógicas da escola, o seu presidente deverá sempre ser o presidente do Conselho Executivo ou o presidente diretor. Qual é a tua opinião? A minha opinião é que se o diretor não for o presidente do Conselho Pedagógico, então contratemos um contabilista para dirigir uma escola. Porque se o diretor está a ser libertado de todas as funções mais administrativas, agora com a transferência de competências, para se centrar na verdadeira questão... Isso aí também às vezes pode ser uma questão de interrogação, porque também pode existir delegação de competências no diretor por parte da autarquia. E, portanto, às vezes a transferência de competências, certo, nomeadamente na avaliação do não docente, não é? Isto aqui ainda vamos ver. E poderá acontecer, não é? E poderá acontecer. Mas eu acho que, quer dizer, vamos lá ver, o primeiro propósito do diretor é o propósito pedagógico. E, portanto, eu penso que o diretor tem de ser, por inerência do cargo e do projeto que apresentou e do projeto que foi votado, eu acho que o diretor tem de ser, por inerência do cargo, tem de ser presidente do Conselho Pedagógico. Mas deixem-me dizer uma coisa, o facto de ser presidente do Conselho Pedagógico também não quer dizer que é dono do Conselho Pedagógico, não é? Que é um conselho, é o Conselho Pedagógico. Mas eu acho que, por inerência do cargo, ele deve ser, de facto, o presidente do Conselho Pedagógico. Uma voltinha rápida aqui ao Pedro. Pedro, em relação a este ponto, comungas? Sim, eu concordo. Aliás, vem na lógica e na tradição daquilo que tem sido nos últimos anos. Portanto, porque se considera, e Paulo disse bem, não é, que uma das grandes funções do diretor é essa função pedagógica. Eu queria voltar só um bocadinho atrás para falar aqui nos critérios de elegibilidade. De elegibilidade de diretor e dizer que o seguinte, eu acho que a legislação atual está bem, portanto que estes critérios se devem manter e aliás também a proposta do Bloco mantém a legislação intacta. Só o PCP, como o Paulo diz, é que neste propósito é muito mais flexível.
Mas o cargo de diretor, como eu disse logo no início, exige cada vez mais dos diretores e, portanto, esta função que ele próprio já não pode assumir sozinho, porque terá que delegar naturalmente, dos seus adjuntos, no seu subdiretor. E, portanto, eu acho que a seleção terá que ser feita logo à partida no início, como aliás acontece em todos os concursos na administração pública. E, portanto, é certo que há aqui primeiro um concurso, procedimento concursal prévio, que é onde se vai aqui verificar das condições para o exercício da função por parte do diretor, que é do ponto de vista da experiência, do currículo e também de todo tipo de formações que ele exige. E eu acho bem, eu acho que deve ser assim, porque as exigências do cargo são cada vez maiores. Há um aspecto importante na proposta do Bloco de Esquerda, é que eu concordo, que diz que o Ministério da Educação tem que fornecer aos diretores formação adequada na área da gestão, e eu acho bem. Acho que é uma proposta boa, no sentido de fornecer de forma contínua aos diretores e aos membros do órgão formação na área da gestão, que é fundamental. Acho que sim, mas manteria aqui os critérios. Muito bem. Paulo, não sei se queres ainda, claro. Coisa. Quero só dizer uma coisinha relativamente a isto. Não, continua, força. Os critérios que estão neste momento no 137, e quem já leu estes critérios, fala na pós-graduação, numa habilitação em gestão e administração escolar, ou no mandato completo enquanto diretor, subdiretor, adjunto, ou ainda diretor, por exemplo, de pelo menos 3 anos como diretor pedagógico no ensino particular e cooperativo, mas na gênese do 137, estes eram os critérios de elegibilidade. E depois ele sofreu uma alteração, pouco depois de ter saído do 137, houve ali uma pequena alteração, uma pequena linhazinha que foi colocada, que diz que, essa linha diz que se tiver uma pós-graduação em gestão e administração escolar, todas as outras candidaturas que não tenham essa habilitação não são consideradas. E, portanto, cria-se aqui um paradoxo. E que paradoxo é este? Podemos ter esta situação. Podemos ter um professor que acabou de entrar para o quadro, nunca foi diretor de turma, nunca foi coordenador de departamento, não tem experiência em nenhuma escola. Imaginem a tábua mais rasa que possam imaginar, mas tirou um curso de 6 meses uma pós-graduação de 6 meses em gestão e administração escolar. E do outro lado temos, por exemplo, um diretor que é diretor há 4 anos, por exemplo, há 8 anos, imaginem, conhece a escola, tem o conhecimento empírico também, e o que vai acontecer é que a candidatura deste diretor não será considerada pelo Conselho Geral, não é considerada. Ou seja, nem sequer vai a votos. Nem sequer vai a votos. Isto cria uns paradoxos estranhos. Portanto, se houver critérios de elegibilidade, podem existir, mas que nenhum se sobreponha ao outro, porque essa decisão tem de ser das pessoas que votam no final. Até acredito que possa haver, porque senão teríamos 100, 200, 300 candidatos. Pode haver critérios de elegibilidade para tornar o processo às vezes execuível até. E para dar garantias à gestão também. Mas essa decisão final da consideração de candidaturas não pode ser feita por uma alínea que foi colocada no decreto-lei, nem sei a propósito foi colocada, porque depois criam-se paradoxos, não é? Eu vou só que é verdade, Paulo, e o que a lei diz de facto é que as candidaturas apresentadas por docentes com o perfil a que se referem à linhas B, C e D, portanto, a linha B possuam experiência correspondente a pelo menos um mandato completo de exercício em cargos de direção, de junto ao diretor, presidente do Conselho Executivo, etc. A linha C possuam experiência de pelo menos 3 anos como diretor ou diretor pedagógico do estabelecimento de ensino particular e cooperativo, e a linha D possuam um currículo relevante na área da gestão escolar. Portanto, as candidaturas apresentadas por docentes
com o perfil a que se refere as alíneas B, C e D, que eu acabei de referir no momento anterior, só são consideradas na inexistência ou na insuficiência por não preenchimento dos requisitos legais de admissão ao concurso das candidaturas que reúnam os requisitos previstos na linha A, que é a tal questão de ser detentor da habilitação específica prevista no artigo 56 do Estatuto da Carreira Docente. Foi isto que o Paulo acabou de dizer, de facto. Já estamos a chegar à parte final dos pontos do parecer e também das propostas dos projetos de leis, mas em relação aqui ainda ao Conselho Pedagógico, poderemos aflorar a questão de quem tem assento e como é que tem assento. E neste caso eu colocaria aqui ao Paulo, não é? Ou seja, os coordenadores de departamento e como é que eles lá chegam. Sim, ora, um coordenador de departamento, portanto, o coordenador de departamento é votado pelos professores do seu departamento, mas dentro de um grupo limitado de professores, 3 professores, que são indicados pelo diretor e mediante determinados pré-requisitos. Portanto, nomeadamente, devem ter formação especializada em supervisão pedagógica, ADD ou administração educacional, e se não houver um mínimo de candidatos com este perfil, então há uma série de outros requisitos para a eleição, para a nomeação de alguém que possa ir a eleições dentro do departamento, que são requisitos depois que funcionam até por prioridade. Por exemplo, diz que tem que ter experiência profissional de 1 ou mais anos em supervisão pedagógica ou formação inicial de professores, por exemplo, sendo este o primeiro critério. Se não houver, vai ao segundo. E na prática, voltamos à prática, em termos académicos em termos académicos, em termos legais, tudo faz muito sentido, mas depois a prática é que dita o dia-a-dia das escolas. E o que nós temos neste momento é 3 pessoas nomeadas, normalmente nenhuma das 3 quer ser coordenadora de departamento, por exemplo. Temos 3 pessoas nomeadas. Eu sei, Paulo. Nenhuma quer, Exato. E foram as 3 nomeadas, porque em devido tempo acabaram por fazer aquela formação, se soubessem agora nunca a teriam feito. Às vezes foi um complemento de formação científica para uma profissionalização, por exemplo, e depois acabaram por ficar depois com aquela pedra no sapato e sabem que a qualquer momento vão ser chamados a votos. A primeira coisa que fazem no dia de votos é levantarem-se a cadeira e dizerem, por amor de Deus, eu não quero ser. E, portanto, temos 3 pessoas que estão a ser nomeadas compulsivamente, não é? Às vezes não querem, e mais importante do que isso, pode dar-se a situação de a pessoa eleita não ser a pessoa que reconhecidamente pelos seus pares seja considerada aquela que eles considerem que os deva liderar no processo pedagógico ao longo do ano. Aí estás a tocar mais uma vez numa questão democrática. Que eles sintam que têm legitimidade para os avaliar. Exatamente. E, portanto, neste aspecto, mais uma vez, eu considero que devemos abrir um pouco mais a torneira. E, portanto, eu considero que a eleição do coordenador de departamento deve ser feita de entre os professores do quadro, no caso, porque temos de considerar aqui alguma estabilidade, pelo menos no período de 4 anos, portanto, professores colocados na escola, professores dos quadros que até podem estar colocados na escola em mobilidade, mas que estão lá para 4 anos, mas deve ser votado pelos colegas de departamento e devem-se apresentar simplesmente a votos. Não deve, estes critérios iniciais de elegibilidade dentro do departamento não deve ser, porque no fim nós teremos mais uma vez uma certeza, mais uma vez, teremos a certeza que a pessoa que representa aquele departamento é aquela pessoa onde a maioria dos professores do departamento se revêem e consideram a pessoa mais legítima para os orientar e para os avaliar. Portanto, eu acho que os critérios para nomeação de 3 candidatos que não são candidatos a coordenador de departamento deveriam pura e simplesmente deixar de existir. Okay. Pedro, penso que esta questão está esclarecida, não sei se queres atalhar mais alguma questão. Eu não, como sabem, eu sou professor e, portanto, não tenho
a virtude de conhecer as coisas localmente, o que é muito importante, não é? Para falar sobre estas questões. A única opinião que podia emitir sobre esta matéria, sob o ponto de vista funcional, claro, é muito mais fácil a nomeação, a indicação de 3 membros que depois serão escolhidos pelos seus pares, do que esta eleição. É muito mais simples, será muito mais simples. Em todo caso, não é tão democrática, nem é tão representativa, se calhar, da vontade de todos. Portanto, concordo com o que Paulo diz, que, no sentido que será Pedro, esta a solução e melhor. em relação à questão da Eu relação queria com a falar de uma autarquia? outra coisa. Sim, então vá lá, antes de uma outra avançarmos. coisa que acho que não falámos, tinha a ver com o procedimento concursal prévio do diretor. Sim, do Eu Conselho acho que há aqui o procedimento concursal prévio à eleição. Então, mas deixa contextualizar para as pessoas nos acompanharem. Estás a falar de uma função do Conselho Geral. Não estou a falar, não, estou a falar de uma função de uma comissão de análise que é nomeada, indicada pela comissão, Pelo Conselho Geral para proceder à análise das candidaturas. Certo. Não é? Portanto, as candidaturas ao cargo de diretor são apreciadas por uma comissão permanente do Conselho Geral ou por uma comissão especialmente designada para esse efeito, por aquele órgão. E, portanto, previamente à apreciação das candidaturas, a comissão faz o exame dos requisitos de admissão ao concurso, que ainda há pouco falamos, e exclui os candidatos que não preencham esses requisitos, não é? Que não os apresentam. E, portanto, da decisão de exclusão por parte da Comissão de Apreciação das Candidaturas, cabe recurso. Portanto, as pessoas que forem excluídas do concurso podem interpor um recurso que tem efeito suspensivo para o Conselho Geral. Portanto, faz a 2 dias, salvo erro, e cuja decisão tem que ser por maioria qualificada de 2/3 dos membros em efetividade de funções no Conselho Geral. E, portanto, este recurso na exclusão da candidatura é interposto para o Conselho Geral, o qual vai ser decidido, não é, por essa maioria dentro daquele prazo. Acontece que os membros da Comissão de Avaliação, por norma, na maioria dos casos, são elementos do Conselho Geral designados para esse efeito. E, na maior parte das vezes, participam na decisão de rejeição de uma candidatura e depois vão votar o recurso no Conselho Geral de uma decisão que eles próprios proferiram. E isso viola a lei, portanto... no teu entendor, viola a lei. Há um impedimento e, portanto, não deviam participar. Mas participam de facto. E não é que... Mas isto não tem nenhum problema com a lei existente. Isto tem a ver com provavelmente, falta de conhecimento e portanto... Depois... Mas se a eleição for universal, essa questão já não se coloca. Coloca-se da mesma forma. Sim, mas não tem pendor. A comissão de análise é constituída também por professores e também vão votar, não no Conselho Geral, mas numa Assembleia. Então qual era a proposta aqui? Eu entendi. Depois há aqui uma outra questão que também pode suscitar aqui algumas questões. Portanto, essa comissão também elabora um relatório de avaliação das candidaturas e, portanto, fundamenta as razões que aconselham ou não a eleição dos candidatos. Portanto, há um relatório feito por essa comissão que vai dar ao Conselho Geral fundamentando as razões que aconselham ou não a decisão. E, portanto, há no fundo uma decisão que pode predeterminar o modo como a eleição se vai processar. Eu julgo que, embora esteja claramente consagrado na lei, no Código de Procedimento Administrativo, estão os impedimentos, as garantias de imparcialidade, entendo que a solução mais adequada a manter-se a competência da eleição de diretor de parte do Conselho Geral, ou não, porque também pode existir esta questão, seria a escolha de membros externos ao Conselho Geral. Por uma questão de transparência e imparcialidade do procedimento, acho que devia ser isso.
Ok, muito bem. Pedro, mantendo-te aí, a questão, isto entronca também na questão, na transferência de competências para a autarquia, como é que deve haver, qual é a relação que deve haver com a autarquia e o Conselho Municipal, por assim dizer? O que é que tu achas em relação a isso? Nós também fazemos uma proposta no sentido de haver aqui uma maior articulação entre a autarquia e a escola. Ou seja, criar na lei, portanto aqui no regime jurídico, uma norma que estabelecesse uma relação entre a escola e a autarquia no sentido de determinar a forma como se deviam organizar, juntar-se para efeitos eventualmente de reuniões e etc. E portanto achamos que isso devia estar consagrado na lei, como já esteve aliás aqui há uns tempos atrás, também foi consagrado através da lei a maneira como os pais se deviam relacionar com a escola. E, portanto, também estava estabelecido na lei a periodicidade das reuniões, a forma como deviam fazê-lo. E, portanto, essa é uma proposta que deixamos e entendemos que seria importante para estabelecer aqui uma maior ligação entre a escola e a autarquia. Paulo? Relativamente a esta questão? Sim, a relação com a autarquia. Ora, o que eu acho é que uma relação institucional... Passos Ferreira ainda está já no processo de transferência de competências ou ainda não? Nós já temos muitas transferências de competências já desde 2000 e eu vi aqui o meu diretor desde 2009 ou 2010, penso eu. Uhum. Penso que desde 2009 ou 2010. Ele está a dizer que sim, acho que sim, é exatamente. Mas isso com... Desde 2009 ou 2010, portanto já estamos... Nos antigos programas, sim, nos antigos contratos. Perfeitamente ambientados e felizmente temos tido uma boa relação com a autarquia, com os seus momentos, mas há uma questão que deve ser aqui colocada, que é a relação institucional que existe, mais do que nunca até, mais do que nunca, a relação institucional que existe entre uma escola e uma autarquia não pode estar dependente dos humores das partes. E, portanto, o que acontece aqui é o seguinte, se nós temos diretores, muitos diretores por este país fora, que são pessoas que têm uma ação política nos locais onde exercem as suas funções de diretor. E se essa ação política é desenvolvida num determinado partido, que não é o partido do vereador da educação nessa autarquia, isto pode comprometer muitas vezes, se as pessoas não forem institucionalmente responsáveis, isto pode provocar muitas vezes muito atrito na relação que existe. Eu lembro-me, por exemplo, estou-me a lembrar aqui de uma escola, não vou dizer qual, mas para trás tivemos esta situação em que tivemos o pessoal não docente que não recebeu num determinado mês, porque não houve ali uma articulação na transferência de competências. E, portanto, nós consideramos que deverá haver, é quase um decreto regulamentar, ou pelo menos um capítulo no normativo de gestão e administração escolar, que estabeleça o modo, a periodicidade e o âmbito da relação institucional, porque estas duas partes têm de reunir e estas duas partes têm de ter quase um caderno de encargos para tratarem entre si. Tem de haver pontos, têm de ser tratados, têm de ser discutidos e, portanto, o modo como isto é feito, a periodicidade com que é feito, em que âmbito é que deve ser feita, nós achamos, consideramos, e colocamos isto no nosso parecer, consideramos que seria bom para todas as partes haver uma regulamentação deste modo, deste relacionamento entre as partes, para que este relacionamento não estivesse tão dependente, muitas vezes, de situações político-partidárias, por exemplo.
E, portanto, achamos que seria bom. E isso Que seria bom para as duas partes até, para as duas partes. Eu não sei se o Como Pedro... dizia há pouco, já aconteceu uma situação semelhante, julgo que em 84, salvo erro, em que as associações de pais já eram reconhecidas no seu direito de cooperação com o Estado, da educação dos filhos, e viram os seus direitos reforçados e regulamentada a sua intervenção nas escolas com reuniões periódicas com o Conselho Diretivo, para assegurar a realização de atividades culturais e desportivas, a ocupação de tempos livres, etc. Mas, portanto, havia ali reuniões que estavam periódicas com o Conselho Diretivo, que estava regulamentado. Portanto, isso de facto criou hábitos, implementou aqui um modus operandi no relacionamento dentro da escola com os pais, que nós achamos que falta aqui entre a escola e a autarquia, que seria fundamental aqui regulamentar. Então, a proposta é quase de um regimento ou um regulamento de funcionamento entre as duas instituições. Para colocar aqui ou para terminar, colocarmos aqui um ponto que sinceramente não me recordo de onde é que veio esta proposta, mas haveria a possibilidade, numa das propostas dos partidos, de os atuais agrupamentos de escolas poderem optar por se desagregar, portanto deixarem de ser um agrupamento ou constituir novos agrupamentos com outros que entretanto não pertenciam a este agrupamento. Esta questão é operacional ou uma utopia? Não sei qual de vocês gostaria de pegar na palavra. Paulo. Eu, sinceramente, reparem, a reversão do processo de fusão dos tais mega agrupamentos, a reversão desse processo era feita até, nessa proposta, não carecia de uma autorização até superior, portanto era decidida ao nível do agrupamento. Olha, eu, para ser franco, eu acho que é uma proposta irresponsável. Acho que não pode ser simplesmente agora já não queremos e volta tudo para trás. Acho que eu não fecho a porta à reversão de processos quando se considera que esses processos não resultaram em determinadas situações. Mas essa reversão tem de ser muito bem fundamentada, muito bem estudada e tem de ser compreendidas as consequências dessa reversão. Não pode ser tomada essa decisão de forma extemporânea. E a proposta que existe neste momento implica um pouco aqui, essa decisão é um pouco extemporânea, é pouco fundamentada. E eu considero por isso que é irresponsável. Eu confesso que eu olho aqui para a norma que prevê essa situação e fico um bocado baralhado, porque aquilo que diz é as escolas agrupadas podem, por sua iniciativa, manifestar preferência por desagregar e propor outra forma de agrupamento ou optar por não agrupar. Portanto, o que diz aqui é que as escolas podem, por sua iniciativa, manifestar preferência por desagregar e propor outra forma de agrupamento. Mas manifestar preferência por desagregar a quem? E propor outra forma de agrupamento a quem? À tutela? Mas logo na parte final diz que podem optar por não agregar. Portanto, se percebe, por um lado, tem que manifestar preferência por desagregar e propor outra forma de agrupamento. Mas, por outro, diz que podem optar por não agrupar. Portanto, não sabem o que é que se fica. Esta norma está assim um bocado complicada e tem que ser... Eu não estava aqui a falar com vocês nem em plena consciência de toda a informação que vocês trabalharam, mas isto aqui, eu acho que há um elefante branco aí nessa questão, que tem a ver com a questão financeira. Sim. Porque isto desagregar implica diretamente aumento de custos. A questão aqui é, nós até poderíamos equacionar, ou poderá-se equacionar essa questão dos custos. É toda uma questão de decisão política. Mas existe vantagens, Paulo? Achas que este desagregar em situações poderia constituir-se como uma vantagem?
Depende. Eu acho que é mesmo, nós não podemos assumir que tudo o que foi agregação foi mau, ou pelo menos já muita gente já chegou à conclusão que em alguns casos nunca resultou, e noutros casos as coisas resultaram e correram bem e correm bem. E, portanto, o que eu penso é que para haver algum tipo de reversão no processo, deve haver critérios aos quais devemos olhar que nos permitam chegar a uma decisão caso a caso. Não podemos, de forma extemporânea, dizer que a partir de agora as direções que decidam o que entendem. Eu considero ser irresponsável. Além de que esta questão não pode estar só nas mãos da escola, não é? Porque há aqui outras entidades que estão envolvidas no processo de reorganização da rede escolar, que não são só as escolas. Mas, por outro lado, também tem que haver estabilidade e previsibilidade nas normas jurídicas e nas decisões. Agora, permitir que os agrupamentos possam reverter um processo de modo que entenderem, parece-me que poderá gerar muita estabilidade nas escolas e também nas famílias. E, portanto, para além de que esta parece-me ser uma clara competência que cabe ao Ministério da Educação. E, portanto, não me parece que o Ministério da Educação queira abdicar dela e, por outro lado, que deva abdicar dela, porque, como disse o Rui, tem outras implicações ao nível financeiro, ao nível, eventualmente, de gestão de recursos humanos e também toda esta questão política a gerir, que é a estabilidade que se quer com as famílias, não é? Que é também um fator muito importante. Vamos então terminar quase como começamos, e lanço-vos também aqui outro repto, que é, muito bem, o país neste momento está a braços com outro tipo de preocupações, independentemente de tudo, as coisas não param, a discussão política não para, mas conseguem-me dizer se existiu oportunidade nestas propostas, colocar isto sobre a mesa neste momento, em cima da Comissão, acham oportuno? Sabemos que até à data, pelo menos publicamente, nem todos os partidos se pronunciaram sobre estas propostas ou sequer vão apresentar uma outra proposta além desta, mas acham que é o momento oportuno. Muitas vezes nós queixamos que não deixamos as coisas correr o tempo suficiente para as poder avaliar e avaliar as suas consequências, mas neste caso e naquilo que é a gestão da escola, ficamos à espera do que vem aí ou pensam que isto não vai passar de um assunto sem assunto? Bom, eu acho que a oportunidade destas propostas não é melhor. Portanto, no fundo, discutir isto neste momento não é mais adequado, sobretudo quando temos outro tipo de preocupações neste momento, como o arranjo letivo e todas estas questões relacionadas com esta nova situação em que vivemos. Mas também aqui o timing parlamentar parece-me que pode estar, ou seja, estas iniciativas podem já ter sido apresentadas antes. De qualquer modo, mesmo tendo sido apresentadas antes desta situação pandémica que vivemos, acho que não há oportunidade na apresentação das mesmas. Por um lado, porque muito se discute ainda sobre a questão das competências. Por outro, ainda há bem pouco tempo, com a lei orgânica da CCDR, foram criados órgãos no seio desta entidade, ao nível da educação, nomeadamente, e, portanto, não se sabe, no futuro, teremos que, eventualmente, congregar todas estas questões, centralização de competências, autarquias locais, CCDR, com, eventualmente, uma futura alteração a este regime e adaptá-lo a essas circunstâncias. Além de que, não me parece que
seja de todo premente, no caso da proposta do PCP, uma mudança radical de regime. E noutros aspectos também, na proposta do Bloco, que seja tão importante agora implementar aquelas medidas. Portanto, penso que aqui a oportunidade não existe neste momento. Paulo, quase em jeito de conclusão. Em termos de oportunidade, não é? A oportunidade que se apresenta aqui. Ora, Sim. o que eu acho é que o decreto-lei que existe, eu acho que a oportunidade para o melhorar, essa oportunidade existe sempre. Não podemos considerar que se há um diploma que num ou noutro ponto não funciona bem, não podemos pensar em implodir tudo. Isto é a mesma coisa que nós temos uma casa, não gostamos das janelas, então deitamos a casa toda abaixo e fazemos outra casa nova com umas janelas mais bonitas. Não. Portanto, isto não é assim. Portanto, o que nós devemos fazer é olhar claramente para aquilo que existe e procurar, dentro da realidade do conhecimento que nós já temos desde 2008, e já tivemos algumas alterações em 2012, mas dentro desta realidade, deste processo, podemos fazer aqui algumas alterações que facilitem a vida às escolas, que facilitem a vida àqueles que se relacionam com as escolas, que tornem todo o processo de gestão mais aceite por todos, que seja confortável para todos, mas não temos de o fazer de uma forma extremista, como eu vejo, por exemplo, na proposta para ser franco, na proposta do PCP. Portanto, eu acho que há espaço para melhorar. A oportunidade, se calhar, neste momento, acho que não é o momento para estarmos a discutir isto. Há muitas outras coisas em que temos de pensar neste momento. Mas surgiu e, portanto, temos de ir a jogo. E nesse aspecto, eu acho que o que nós temos de fazer aqui é olhar claramente para o que existe e com a nossa experiência e com a nossa percepção e discutindo entre todos, procurarmos aqui quais os pontos que são consensuais na mudança e mudar. O regime, julgo que este regime atual vigente tem espaço para aperfeiçoar. Acho que há aqui muitos pontos, alguns deles foram focados para aperfeiçoar, mas por uma questão também de estabilidade do ordenamento jurídico, não devemos ser radicais, como disse o Paulo. Portanto, vamos aperfeiçoar o que está, mantendo o que está. E essa parece ser a pedra de toque. E foi isso que a Associação de Trabalhadores da Educação fez, contribuiu. Se me fazer aqui uma pequena, porque nem tudo está mal, e eu acho que devia falar aqui de dois pontos que acho que estão bem. Por um lado, concentra-se na Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares as competências no que diz respeito a esta matéria, porque se vocês repararem, a competência para a homologação da eleição deixa de ser da DGAI e passou a ser, nos termos daquela proposta do Bloco, do delegado regional, e isso faz sentido, porque se a lei orgânica atribuía competências à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para dar o apoio às escolas no que diz respeito ao regime jurídico de administração de Estado, por outro lado, o RAG atribuía competência para a homologação, ou seja, para a homologação do resultado da eleição, ou não, à Direção-Geral da Administração Escolar, e muitas vezes surgiam aqui dúvidas de interpretação de muitas matérias, em que existiam pareceres de uma maneira feitos pela DGEST e outras informações dadas pela DGAI. Portanto, a uniformidade neste aspecto parece-me aqui um ponto positivo. O outro ponto positivo, agora na proposta do PCP, é aqui a composição do Conselho Regional de Educação, que funciona nos Conselhos Regionais de Educação, portanto, nas delegações regionais de educação, composto por uma série de individualidades, entre elas o delegado da DGEST, 5 elementos designados pela autarquia, um elemento designado por cada um dos partidos, e etc, etc. Tem aqui um conjunto de elementos que fazem parte deste órgão.
Pena que só emita aqui informações ou pareceres e, segundo aquilo que me parece, em caráter vinculativo. Eu penso que aqui as escolas precisavam também de uma resposta mais efetiva por parte do serviço e eventualmente reforçar um órgão com mais poderes para poder dar respostas mais efetivas à escola seria também importante. A AT contribuiu, foi-nos solicitado que colaborássemos com o parecer, foi isso que o vosso grupo de trabalho fez e agradeço-vos. Não sei se querem fazer um comentário final ou se eu me posso já despedir e agradecer. Então vou dar por encerrado. A todos os participantes, muito obrigado pela vossa presença, espero que tenha sido esclarecedor. Ao Pedro e ao Paulo agradecer em nome da AT, em nome pessoal, em nome do António Ventura também, a vossa colaboração. É isto que nos move, é para isto que trabalhamos, é para os nossos sócios e neste sentido também convido a todos vocês a irem ao site da AT, at.pt, e estar a par de todas as nossas iniciativas que temos vindo a levar e aquelas que vamos levar num futuro próximo. A todos vocês, despeço-me, um grande abraço, as maiores felicidades e, se for o caso, excelentes férias e bom descanso. Até breve. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Vamos só aguardar enquanto as pessoas vão saindo.